Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod 7 em São Paulo, estamos começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley, o Iguchi mais uma vez. Você tá prático na apresentação aí, hein? Já estamos no episódio 50, né? É. Não, mas... vai falando, vai pegando um pouquinho do jeito, né? É. Nós estamos aqui hoje com um papo, apresente nosso convidado, por gentileza, Zito. para a nossa audiência, Zito. Zito da Reluz. Vamos lá, gente. Estamos aí para poder colaborar com vocês da melhor forma possível e poder aí atender a expectativa de todo mundo que está ouvindo. Boa. Qual o tema hoje, amizade? Cannabis. Mas, assim, a gente... É um tema que pediram, hein? Pedido. Atendendo a pedidos. Teve pedido mesmo. E foi bem... Já faz um tempinho, viu? E por coincidência a gente teve essa oportunidade, né? E eu queria que você começasse primeiro a explicar o que a Reluz faz. Assim, para depois a gente retomar em você e dar seguimento na conversa. Pode ser? Pode. Bom, a Reluz hoje é uma organização com o propósito de oferecer para as pessoas, né, para as famílias, para os pacientes de uma forma geral, né, uma vida plena e sem limites. A gente sabe que hoje existe um universo gigantesco, né, de pacientes, não só no Brasil e no mundo, que precisam de soluções à base de cannabis, né, e nós aí, há alguns anos, resolvemos ser o primeiro grupo brasileiro a poder botar o pé nesse território, que é o mercado de cannabis medicinal, né, e começar aí uma jornada justamente com o planejamento de sermos uma empresa, como a gente costuma dizer, da semente ao paciente, né, onde você tem todo o conhecimento, desde a genética até todo o processamento e a entrega do produto para esse paciente da melhor forma possível. Então a Reluz desenhou esse horizonte de desenvolvimento, fomos buscar esse horizonte e hoje estamos aí cumprindo cada uma das etapas, né? Desde a etapa de pesquisa e desenvolvimento, a etapa de produção em escala, agora a produção e comercialização, e a nossa próxima etapa é verticalizar toda a operação, né? Tendo ali o nosso corpo laboratorial e o nosso laboratório, a nossa estrutura física, para que todas as genéticas sejam processadas dentro de casa e a gente consiga, a partir daí, obter a melhor solução possível no mercado. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, seu nome é Zito mesmo? Meu nome é Aloísio Simões de Campos Neto, mas é aquela velha história, né? Se alguém te chamar de Aloísio, talvez não nem deixar eu entrar aqui. Então eu sempre peço para me chamarem como Zito, que veio de Aloizito, Luizito, história de família. Meu pai também era Aloísio, né? Aquela dinastia de Aloísios, meu avô e tudo mais, mas acabei aí indo de Aloísio para Zito e aí acabei construindo minha vida dessa forma. Inclusive tem uma história muito interessante que eu, ainda na minha época de publicitário, a agência a qual eu era sócio tinha a conta do Waze. E eu fui para o México fazer 2 reuniões na unidade da América Latina do Waze. E da primeira vez que eu fui, chegando lá, eu tinha que colocar ali, né, naquele documento que você entrega para imigração, turismo ou trabalho. Eu falei, eu vou bater e voltar. Se eu botar turismo, vão achar que eu sou um louco. A imigração vai me parar na hora, então eu vou botar trabalho. E aí botei trabalho. E aí não deu outra, né? Cadê sua carta de trabalho? Eu falei, não tenho carta, eu tenho trocas de e-mails. Então, por favor, providencie suas trocas de e-mails. zito.campo@xyz. E aí o cara falou, desculpa, seu passaporte é Aloísio, seus e-mails são Zito. E aí, como é que faz? E aí aquele impasse, né, com a imigração mexicana, até que veio a brilhante ideia de falar, vai no Google Images, aí bota Zito Campos e bota Aloísio, você vai ver que é a mesma pessoa. E aí numa dessas eu escapei quase de ficar no México, aí vou ter que voltar pro Brasil, mas deu tudo certo. E aí o Zito vem daí. Por um pouquinho, né, Zito? Por um pouquinho. Nossa, que história interessante. A minha outra pergunta era, virou slogan esse da semente ao paciente ou não? Ainda não, né? A gente geralmente nas reuniões fala seed to patient, né? Mas aí fica uma coisa meio rebuscada e aí o semente ao paciente meio que rimou e tem essa cara de slogan. A gente ainda está buscando o nosso slogan, tem alguns aí que a gente gosta. Felizmente ou infelizmente, o nosso posicionamento ele é global, ele é internacional, então ele acaba tendo que ser em inglês. Então a gente está aí entre... Sweet Dreams Are Made of Green, que é uma ideia super interessante que todo mundo do nosso grupo gosta, ou Where the Highest End Cannabis Lives, né? Que é onde, né, a cannabis de altíssima sofisticação, digamos assim, mora. Então a gente está aí entre esses dois universos, mas basicamente os dois não resumem bem. Mas você como publicitário já está desenrolando tudo, hein? Então, tem que aproveitar essa experiência, mas você vê, o nome que a gente estava conversando aqui antes de começar
a nossa reunião veio da Paulinha, que é a esposa do nosso sócio. Enquanto a gente estava ali brainstormando, querendo usar 1000 metodologias para chegar até o nome, ela estalou o dedo e falou, vamos por aqui. E aí chegamos ali ao nome da Reluz também. E ficou um nome legal, né? Ficou, ele traz uma vibe legal e tem a ver com o propósito, né, que eu comentei falando, né, que é a questão de a gente tornar a vida dos pacientes, das famílias, né, plena e sem limites. E aí quando você traz uma história de Reluz, vem uma coisa, né, quase que meio holística e embarcada, e a gente gostou bastante e por enquanto estamos seguindo assim. E eu, infelizmente, não sou sócio, né? Apesar de ser Luz, meu sobrenome é Luz. Ó, tá aberto lá, hein? Se tiver uma vaga lá, um quadro societário, eu tô dentro. Boa, vambora. Só mais uma dúvida antes da gente começar mesmo, assim. Essa agência que você era sócio, ela existe ainda? Ela existe ainda, é uma agência super interessante, chama Hands, e foi uma agência que foi uma escola interessantíssima para mim. Eu que já vinha ali meio que antecipando essa grande virada tecnológica que a gente está vivenciando hoje, mais na pele, né, onde todo mundo consegue sentir. Em 2018, 2019, eu já estava entendendo que ia acontecer isso e já meio que assumi ali um alto processo de desligamento daquele mundo, né, digamos assim, que eu vivia, muito interessante, das agências, atendendo grandes clientes, né, participando de grandes premiações, podendo, acho que, realizar tudo que eu quis como publicitário, mas tinha ali uma transformação que eu vi que eu precisava fazer. E aí, através até de um acordo de sócios, né, que nós tínhamos na Reluz, na empresa, que até então estava começando, né, a se tornar operacional, quando nós recebemos a licença, automaticamente essa chave ligou em mim e eu fui para esse processo aí de autoconhecimento, de desenvolvimento humano e de especialização dentro de um assunto tão novo ainda e que todo dia está mudando e que se você não tiver essa velocidade, essa raça para buscar a velocidade, você acaba ficando para trás, o mercado vem e te engole. Roger, dá licença, só mais uma coisa. Bom, vamos lá. Você chegou atrasado, perdeu a boiada. A gente costuma, no início, perguntar um pouco da vida, a carreira da pessoa que está sendo entrevistada, vamos dizer assim, na conversa. Então, a gente quer, de uma maneira... A gente, dessa vez, vai fazer uma forma mais enxuta, porque o assunto vai render aqui, entendeu? Porque ele é muito didático. A gente mesmo, nós somos muito leigos em relação a isso, né? E acho que a maioria das pessoas, né? Então, acho que o início, a gente ia pedir para você contar um pouquinho da sua história, assim, da sua infância, família, o que você estudou, como foi indo, ou se não estudou também, tanto faz, até a gente chegar nesse ponto aí. Até o momento em que você se interessa também pelo tema, que acho que é importante, quando ele despertou seu interesse. Sim. Conta um pouquinho aí pra gente a sua história. Boa, vamos lá. Nasci em 79, né, aí, quando a gente é novo, né, a gente adora falar que a gente é mais velho, que nasceu na década de 70, mas o tempo vai passando, você quer nascer cada vez mais em 80, 90, é impressionante, né, esse fenômeno. Mas enfim, sempre fui um cara, tenho 4 irmãos, contando comigo, né, somos em 4 irmãos, uma família grande, né, onde muitas vezes, né, os pais ali, para dar atenção para todo mundo, é uma trabalheira danada. E eu entendi que, além dos meus pais, eu tinha que resolver minha vida caminhando pelas minhas próprias pernas. Então, sempre fui um cara que fui buscar instituições de ensino, né, com uma puxada forte, digamos assim, né, colégios reconhecidos e faculdades, né, reconhecidas por grandes, né, cursos e uma vida acadêmica intensa. E foi assim minha vida inteira, assim como muitos paulistanos têm a oportunidade de vivenciar. E aí, quando eu fui chegando, né, na parte da nossa carreira profissional, escolhi primeiro ser advogado e economista. Olha a ideia, fazer os 2 cursos ao mesmo tempo e queria ser economista e advogado ao mesmo tempo. Acabei fazendo as duas faculdades até o 3º ano, quando comecei a trabalhar com advocacia e falei, a advocacia é linda, maravilhosa, mas eu percebo que eu não vou depender tanto de mim aqui, eu preciso de muita coisa para poder ganhar uma causa, não são só leis que vão fazer com que eu consiga realizar o meu objetivo. E aí eu fui para um lado, né, de exercitar um pouco da minha criatividade na época, que todo mundo falava, pô, vai tentar publicidade, vai ver o que você consegue no marketing. Eu achei interessante aquilo, falei, vou começar aqui minha vida então nesse mundo chamado publicidade. E já carregando aí, digamos assim, 3 anos de academia de Direito e Economia junto, que foram importantes aí no processo, não só para matar algumas matérias, mas também para poder estar mais preparado porque eu estou vivenciando hoje. E aí comecei minha carreira como publicitário, e aí já tinha feito 3 anos de faculdade, então eu precisava correr, né? Já estava aí, meus contemporâneos já estavam quase saindo da faculdade, eu estava entrando, e aí logo botei a cara no Grupo ABC, que era uma das agências do grupo do Nizam,
E aí falei, agora eu vou ter que, né, fazer aquele 5 anos em 5 meses aqui agora para tirar aquele tempo. E aí comecei a entrar num módulo de performance violento, e aí de lá para cá, né, ou de lá até o final da minha carreira de publicitário, sempre fui com essa mesma raça ali para o tempo todo tá superando as expectativas. Comecei como redator e aí falei, não vai ser escrevendo título e filminho que eu vou... Sem menosprezar os redatores, por favor. Tenho vários amigos que são redatores, mas assim, não sei até quando eu vou conseguir ser redator. Eu e não era sua, às vezes, também, né? Eu falei, eu preciso estar mais preparado pro business mesmo. Se alguém for me chamar para trabalhar numa empresa grande lá na frente, talvez não seja porque eu seja redator, mas talvez porque eu seja um planejamento, um cara mais estratégico, um cara que olha para o mercado, consumidor, canal, produto. E aí foi justamente nesse universo que eu me meti. Então, já no 4º ano de publicidade, eu falei, vou meter para planejamento, sem saber o que era planejamento. E já fui também de novo para as maiores agências falando que eu sabia fazer planejamento, eu não sabia nada. Eu estava ali para meter a cara, aprender o mais rápido possível, né, cercado das melhores pessoas que eu poderia ter naquele momento. E assim fui crescendo também na publicidade. Aí, como eu falei, realizei todos os meus sonhos. E aí justamente entra a Reluz nessa história, ou a Cannabis, vamos dizer assim, né? Por eu ser publicitário, né, o meu sócio que estava aqui agora com a gente, ele também tinha bastante interesse pelo tema e nós íamos muito para Amsterdã. Escrevíamos para um blog, que inclusive ele era o fundador, falando sobre dicas de Amsterdã, como é que é Amsterdã, os canais, os passeios, os pedais e tudo mais. E aí viramos meio que uma autoridade de Amsterdã. E Amsterdã, para quem já foi, tem uma rede lá muito famosa que é a Bulldog, tanto de coffee shops quanto de hotéis, de energéticos, de roupas. É uma marca super descolada ali, né, dos holandeses. E nós tivemos um contato com o Raymond, que era o CEO da marca, para trazer a marca para o Brasil. Nada com o produto. A marca para, eventualmente, numa liberação, algo assim, no Uruguai, que estava começando a pintar, a gente poderia fazer algum tipo de negócio. Fizemos várias reuniões com o Raymond, foi super interessante, metemos um projeto aqui no Brasil, conseguimos uma carta de representação, só que o negócio deu uma esfriada. Era aquela época que reunião presencial era algo fundamental para o negócio, né? E esfriou o negócio. Muito bem. Passado alguns meses, eu ouvi sobre a sanção da lei no Uruguai, que passaria a tornar o Uruguai o primeiro país sob lei federal a poder operacionalizar a cadeia de cannabis medicinal no mundo. E aí, só para vocês terem uma ideia, existem 2 países até hoje. Então, por mais que você ouça falar de cannabis, né, loucamente, sob lei federal, são poucos os países que hoje têm essa legislação. Uruguai qual? Uruguai e Canadá. São os principais países hoje sob lei federal, com o amadurecimento que a lei federal, tanto dos 2 países, hoje permite. E aí, lei no Uruguai sancionou. Eu conhecia o meu outro e atual sócio, Luca, que já fazia um trabalho de extração de oliva, que é o azeite, e extração de uva, que é o vinho. E ele tinha já todos os trâmites legais com o Ministério da Agricultura, com exportação, com uma série de outras questões que eram importantes para o negócio. O Henning, que estava aqui em São Paulo, que é o outro sócio, tinha um family office, tinha toda essa bagagem financeira que é extremamente importante num negócio escalável e com um valor muito grande de mercado. E aí, dito e feito, 3 semanas depois, a gente estava já almoçando num shopping aqui de São Paulo, discutindo qual seria o caminho que a gente ia adotar. Unimos todas as pontas, começamos a olhar para o mercado. E Unimos todas as pontas. E aí, exatamente. E aí, em 2016, 17, 18, a gente ficou nesse processo de descoberta, né, conhecendo diversas iniciativas pelo mundo para entender onde é que estava o nosso negócio. E aí ficou simples, né? Porque a legislação está no medicinal, ela não está no atual chamado consumo adulto, né? Existe, inclusive, uma reclassificação bastante interessante hoje no mercado de cannabis, que é tirar a cannabis dessa classificação de tem o medicinal e o recreativo, né? E sair do recreativo e falar que é um consumo adulto, como outros consumos adultos que existem de produtos hoje disponíveis no mercado. Álcool, por exemplo. Uhum. Né? Fica mais tangível, fica mais sério, né, o assunto do que mas você... muda totalmente o patamar. Muda totalmente, é uma palavra simples outra que categoria. Muda outra categoria. Uhum. Porque recreativo não remete necessariamente ao adulto, pode dar a entender que criança, jovens, adolescentes, né? Exato, até como só uma curiosidade aqui, né, até o próprio ícone, né, da cannabis, que durante muito tempo foi aquela folhinha, né, de 5 pontas. Hoje o mercado vem tentando começar também a ressignificar esse símbolo, né? Trazendo ali
uma plantinha nascendo, né? Como qualquer outra plantinha, e não com esse estigma que esse ícone, que já que tá esse feito, símbolo... né? Já ganhou, já é esse. Né? E que hoje não agrega nada para o mercado que está evoluindo de forma positiva, como vem evoluindo. Então, curiosidades aí do tema dos códigos aí, ícones do mercado. Mas voltando à questão de onde é que a gente ia trabalhar, era no medicinal, cara. O medicinal onde está a lei é o medicinal que a gente vai trabalhar, é o medicinal que vai garantir a transparência para o investidor, né? Para tudo, né, gente? Você quer tirar um documento, você precisa de todas as documentos. Você quer trabalhar no mercado farmacêutico, você precisa estar totalmente dentro da lei. Então, basicamente, foi isso que a gente escolheu. E aí, começamos justamente a desenvolver o projeto que eu comecei falando aqui, semente ao paciente. Então, pesquisa e desenvolvimento genético, depois produção em escala, processamento, comercialização e industrialização e, em seguida, a parte de verticalização com o laboratório próprio. Que ano era isso? Isso foi em 2019. E aí, em março de 2020, a gente recebeu a licença, com todo esse planejamento já definido, e aí começamos a trabalhar. E aí isso significa, primeiro, você viajar o mundo inteiro para entender qual a melhor estrutura societária que você pode montar, que seja mais enxuta, mas que ao mesmo tempo garanta, né, a entrada de investidores e o trânsito e a garantia, né, de um fluxo financeiro. Depois você tem que entender, né, quais são as leis dos países onde essas suas organizações estão sediadas. Depois você precisa comprar uma área, registrar essa área, preparar toda essa área para esse tipo de produção que exige uma série de especificações. Então são muitas indas e vindas que você precisa poder, né, cumprir ali junto com os órgãos locais para poder obter todas as certificações. E a partir daí a gente começou justamente com a compra de um laboratório, que nada mais é do que um container de 40 metros quadrados, onde a gente faz as nossas experiências genéticas. Trouxemos genéticas importadas da Suíça, que garantiam para a gente ali um desenvolvimento genético que nós ganharíamos tempo, porque genética o processo não é químico de laboratório, você tem que cruzar as plantas, aí a planta, né, cresce, você entende qual é o resultado, entende se aquela genética valeu a pena ou não, e outros cruzamentos que você fez até que você chega naquela genética ideal. Então, é um negócio que leva tempo. Mas isso tudo lá no Uruguai você só pode trazer aqui como produto tudo feito no Uruguai, já, né? Sempre tudo que eu estou aqui falando só é 100%. entra ele já embalado. Aqui ele entra de algumas tudo. formas. Ele entra, e aí eu vou fazer um capítulo só das formas como ele entra, que são através da RDC 660 e RDC 327. Basicamente, a 660 é o que transforma o paciente no importador. Basta ele entrar em contato com o médico, obter a prescrição e fazer a importação desse medicamento. E a RD 327, ela permite que você, a partir de uma série de cumprimentos, né, de normativas da Anvisa, você possa hospedar o seu produto numa farmácia. E a partir daí, também, com uma prescrição médica, você possa ter acesso a esse medicamento de uma maneira, digamos assim, direto do canal, né? Então, basicamente, é assim que funciona. E aí, voltando aqui à pesquisa e o desenvolvimento genético, que foi a primeira fase, digamos assim, de desenvolvimento, nós chegamos ali até um número específico de genéticas que estavam estabilizadas, onde nós registramos todas essas genéticas também nos órgãos locais, e aí sentimos que estávamos aptos para começar a produção em escala. Né? E aí nós tínhamos uma área de 5 hectares, temos uma área de 5 hectares própria hoje no Uruguai, dedicamos aí 3 hectares à produção outdoor, digamos assim, enquanto 2 estão agora aguardando a parte de estruturação do laboratório, então uma área reservada que nós temos para uma outra finalidade, e começamos a produzir em escala. E aí, a cada 6 meses, hoje, lá na nossa produção no Uruguai, nós produzimos aí algo em torno de 9.000 a 10.000 plantas distribuídas nesses 3 hectares, o que dão aí um rendimento de basicamente 8 toneladas de matéria-prima, e que depois do processo de cura, que é todo, né, o que acontece depois da colheita, onde você deixa as plantas secarem, curarem, você depois manuseia essas plantas, a gente chega aí mais ou menos num volume de 2 toneladas por ciclo que a gente tem lá de produção. E aí, para clarear aqui para quem está ouvindo, cada ciclo de outdoor demora mais ou menos 6 meses, a gente planta aí em outubro, novembro e vai colher entre março e abril. E aí, literalmente, você tem ali o produto ou a flor de cannabis, exatamente como as pessoas talvez conheçam, já devo ter vindo por fotos por aí. E o outro método de produção é o indoor, onde você tem ali 100% do ambiente controlado, costumam ser áreas menores do que as áreas outdoor, e você tem aí até de 4 a 5 colheitas por ano, porque é um processo, como eu falei, totalmente controlado, onde a luz é estimulada até 24 horas por dia. Então, você deixa 12 horas de luz natural, mais 12 horas de luz artificial,
Então você acelera o processo de crescimento e flora da planta, então você reduz o tempo de produção de 6 meses para 2 meses e meio, mais ou menos. Assim que funciona. A diferença é só no tempo mesmo. Tem algumas qualidade, diferenças. A qualidade é muito superior, porque ela não tem contaminação, ela é o sistema é totalmente automatizado de pressão, de pressão que a planta está submetida, a atmosfera, a questão da alimentação, a questão da irrigação. Então, como é um processo muito mais automatizado, controlado e sem essas digamos assim, intempéries do tempo, né, de não estar ali exposto, você tem digamos assim, um insumo muito mais controlado, estabilizado e com essa frequência de produção maior, o que é interessantíssimo para uma produção em escala. Você tem os dois processos hoje. Você falou que tem o outdoor e tem o indoor também? A gente está começando o indoor agora, a gente não tem o indoor. Nós temos a nossa produção outdoor e agora o indoor é o que está em captação junto com o projeto laboratorial, porque eles são meio que concomitantes, né? É importante que para uma produção laboratorial você tenha ali uma produção de greenhouse e até a nossa tendência na produção é que aos poucos a gente vá trocando toda a nossa produção outdoor por indoor. E aí o que determina isso é muito custo, né? Porque o custo da construção de um greenhouse, indoor, por exemplo, ele contempla não só a construção de uma estrutura fechada, mas é uma estrutura farmacêutica fechada. Então existem questões ali como, por exemplo, ar-condicionado e sistema de ar. Só isso consome coisa de 2 milhões, 3 milhões de reais dentro de uma estrutura, o que é extremamente custoso para um universo como o universo de produção de insumos farmacêuticos. E eu ia te perguntar, você falou que tem a pesquisa e desenvolvimento no começo, aí você foi falando das etapas. Quantos ciclos vocês já tiveram assim, de produção? Porque o que eu entendi é que vocês passaram por essas etapas e ainda está indo para outra, parece que você está começando agora, é isso? Os ciclos? O mercado de cannabis como um todo ele é extremamente novo, né? Quando a gente olha para o horizonte de organizações homologadas, a nossa deve ter sido a terceira do primeiro país sob lei federal, que foi no dia 29 de março de 2020. Ou seja, faz questão de 2 anos e meio atrás. Então, todo mundo que está hoje produzindo, a não ser nos Estados Unidos, Holanda e países onde você já tinha ali uma lei, embora não federal, mais flexível, você vai ter produções mais longas. A nossa produção, nós temos 2 produções já. Então, nós colhemos aí 16 toneladas ou 4 toneladas secas. E agora, a partir desse segundo semestre, nós vamos para a nossa terceira produção, junto com a estruturação do projeto laboratorial e greenhouse. Então, a gente está numa fase de verticalização, ainda estruturação da verticalização, porém, como o mercado de cannabis, eu estava comentando com vocês, é muito dinâmico, né? E quem não acompanha essa velocidade acaba ficando para trás, né? Nós entendemos que existia uma oportunidade interessante de enviar a nossa matéria-prima para um país e para um parceiro que pudesse processá-las e transformá-las numa solução acabada de altíssima qualidade. Nós fomos para a Suíça para buscar esses parceiros, e que é hoje o país talvez mais avançado do ponto de vista legal e de produção na Europa. Então, a Suíça hoje tem leis que só acontecem na Suíça e em Portugal, com manuseio de todo o produto em toda a etapa da cadeia produtiva e produção de soluções até 1% de THC. Aqui no Brasil, por exemplo, a 327, que é a lei da farmácia, como eu estava comentando, ela só permite entrar produtos até 0,3 de THC, o que é um primeiro passo, mas, digamos assim, em termos de tratamento, ele é um pouco restritivo, entendendo que, por exemplo, pacientes provenientes de um tratamento oncológico precisam de soluções com nível de THC, na maioria dos casos, maior que 0,3. E aí vai ter que buscar um remédio importado, mais caro, pela 660, enfim, aí tem todo aquele trâmite de importação individual. Para a gente detalhar bem, eu queria entender, o THC, para quem é leigo, é a substância que causa a alucinação, é isso? Isso, exatamente. Isso? A cannabis ela é uma planta extremamente completa, porque, embora a gente esteja falando aqui do espectro mais medicinal, né, que seria os canabinoides do ponto de vista do CBD, do THC, CBC, CBG, CBN, tem uma série de canabinoides que trazem essas siglas meio complexas. De todos eles, o único que traz essa carga de psicoativo é o THC. É ele que causa, às vezes, esse arrepio nas pessoas, mas que muitas vezes o THC é o principal canabinoide para o tratamento de determinadas patologias. Então, ele pode ser uma sombra para uns, mas é a luz para outros. Então, é muito interessante. E aí você tem outros canabinoides que tratam outros tipos de patologia e atacam outros tipos de questão, da mesma maneira como o próprio CBD, que é o mais conhecido
né, de todos. E aí, entrando mais no microcosmo do produto, tem ainda soluções que, por exemplo, legal, você não quer cannabis, né, bacana, você não gosta de THC. Então você pode tomar um remédio que é um isolado, onde é uma molécula de CBD que é isolada e aí é produzido um remédio. Eu estava até brincando também antes de entrar aqui, a mesma coisa você falar que você não quer comer maçã com casca. Eu falo, tudo bem, eu tiro a casca e eu só vou tirar a frutinha para poder fazer um remédio para você. É basicamente isso que os remédios isolados fazem. É tirar esse estigma de quem não só vai prescrever, que às vezes tem também alguma restrição, mas principalmente para quem tem ali ainda o pouco de pé atrás com o medicamento. E eu arrisco a dizer que aquela proporção do 80-90, né, que às vezes a gente gosta de usar para muita coisa, também se aplica aqui a um pouco a esse universo de cannabis. Assim, não existem dados estatísticos que podem provar isso, né, mas eu arrisco aqui que 20% dos pacientes hoje são caras que querem conhecer a solução e topam tomar THC, o que o médico prescrever, entendendo que aquilo faz bem para eles. Já 80% eu acho que ainda tem um pouco de restrição. Vai querer tomar um isolado, vai ter um pouco de restrição de consultar um médico, vai querer tomar um broad spectrum, que é um outro tipo de produto que também, digamos assim, não isola o THC, mas ele muta o THC dentro da solução. Então, tem uma série de microcosmos ainda que precisam avançar. E eu acho que quando a gente fala, né, do mercado brasileiro em si, que todo mundo fala, pô, mas tem que produzir aqui, tem que fazer, né, tem que começar a liberar. E eu falo, gente, mas a gente tem que começar a educar as pessoas. É um processo, as pessoas, os médicos, né, toda a sociedade, né, em relação a essa nova solução. Eu, também comentando aqui um pouquinho antes de entrar, o próprio podcast, né, é algo que hoje as pessoas consomem com uma naturalidade, todo mundo se conecta, mas é algo que já faz parte do nosso universo há muito tempo e que as pessoas tiveram uma certa dificuldade de entender o que era, qual era a proposta, qual é o formato, como consome. E aí os próprios canais de comunicação, não a mídia, os próprios podcasters fizeram esse favor de começar a introduzir, né, a cultura, né, a proposta do formato, e aí ficou tudo mais consumível. Então acho que o caminho é mais ou menos esse. Assim, o governo hoje a gente vê uma preocupação muito grande em dar conhecimento e acesso. E aí a questão de produção vamos discutir no Horizonte 2. Mas você já tem hoje laboratórios comprando insumo e fabricando aqui, você tem laboratórios importando, você tem soluções sintéticas, né, com moléculas construídas. Então você tem, o mercado está se movimentando, está interessante, está bem interessante. Eu acho que a coisa vai melhorando, daqui a uns anos a gente vai ver, porque ele precisa ser... as pessoas precisam ter referências próximas. Então, conforme for expandindo, o pessoal que é até mais, vamos dizer, fechado em relação a isso, mas vê algum ente, algum amigo próximo se beneficiando por isso, aí começa a mudar, né? É uma coisa que é um processo meio didático ainda, educativo, né? Isso tudo. Mas assim, essa semana agora, teve até um evento, né? Também só disso aí. Você queria falar? Pode falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco, porque eu acho que, né, esse tema é um tema que pode gerar uma série de outros podcasts. Sim. Aí para falar sobre diferentes abordagens, e vai ser sempre um prazer poder estar aqui para colaborar com vocês ou com outros representantes aí que também possam trazer diferentes óticas. E aí, pegando um gancho na tua primeira parte da tua fala, que foi em relação a essa correlação que às vezes precisa existir, né, para as pessoas começarem a entender o que é ou se permitirem entender o que é. E eu acho que assim, talvez a gente não estaria aqui hoje conversando se não fosse exatamente um caso desse, né? Que para quem hoje está mais no mercado, entende mais um pouquinho de cannabis, foi o caso da Charlotte Web, né? Charlotte Web é o epicentro de tudo isso que a gente está vivendo hoje, que é uma menina americana, filha de um policial americano, que aí você já fala, bom, é um policial de narcóticos e uma menina com epilepsia refratária. E que existia ali uma questão que precisava ser resolvida, e justamente a grande solução seria o remédio à base de cannabis. E vocês imaginam o paradoxo para esse policial americano de entender que ele deveria aplicar esse tipo de solução para a filha, sendo ele um policial de narcóticos americano. E no final a história, óbvio, que foi para um lado positivo, ele fez a própria extração, né, ofereceu o produto para a filha e começou a ver que a filha zerava as epilepsias, e aí ele virou um dos principais ativistas desse mercado, né? Então essa correlação ela é extremamente importante, não só para o nascimento de tudo isso que a gente está vendo aqui, mas para, por exemplo, reconhecer estados como Piauí, que tem núcleos, pesquisadores de cannabis interessantíssimos, graças à filha do governador, que sofria também de epilepsia. O próprio governador aqui de São Paulo,
trata desse tema hoje com muito mais apreço, porque também tem a sua correlação, né, que faz com que ele levante essa bandeira com mais força. Então, uma coisa assim, que é super importante, mas que a gente faz um trabalho muito grande, isso que a gente está fazendo aqui agora colabora para isso, para que as pessoas não só precisem ter essa correlação para poder adotar a solução, mas simplesmente permitam-se checar os dados, né? Checar o que hoje a ciência mesmo prova através dos estudos científicos e das evidências que já foram geradas. E eu acho que esse é um ponto importante, né? A medicina, a saúde, ela é extremamente e totalmente fundamentada por dados. Então, enquanto, né, o histórico desse tipo de solução foi interrompido durante muitos anos, agora nota-se um salto enorme já. Então, à medida que vão aparecendo mais pesquisas científicas, mais evidências que vão comprovando, né, a eficiência do produto, né, mais os médicos sentem-se confortáveis, mais as pessoas também sentem-se, né, inseridas nesse assunto, e aí a história começa a avançar de uma forma diferente. E aí outra oportunidade que traz também esse tema para a luz e que é extremamente importante são os eventos. Antes de você entrar no eventos, eu queria que você fizesse, se possível, até para a gente chegar nele, uma linha do tempo da cannabis. Sabe, quando ela começou a deixar de ser só uma substância ilícita, enfim, um entorpecente, e passou a ser pesquisada. Você tem isso até a gente chegar nos dias de hoje? Cara, se a gente for puxar mesmo na história, né, tem dados no Egito Antigo, né, que trazem a cannabis já como um elemento que fazia parte, aí, digamos assim, dos rituais, dos tratamentos, né, dos grandes faraós e principalmente dos nobres egípcios. Falando especificamente sobre datas, né, se a gente for ver aqui um pouco desse timeline, eu vou me recordar de algumas, mas, por exemplo, quando você vai para Amsterdã, né, Holanda, né, que sempre foi a meca da cannabis, né, onde tudo acontecia relacionado, o único lugar, né, onde havia cannabis no mundo, com certeza havia uma cena recreativa, mas também havia uma cena medicinal, mesmo que ainda num campo de remédios caseiros, soluções caseiras, mas já havia uma tradição muito grande. Uma coisa mais amadora, né? Mais amadora, mas já haviam extrações, já haviam, né, ali experiências, né, em torno do tema. Isso foi mais ou menos na década de 70, 76, mais ou menos, quando começou a cannabis na Europa. Depois você tem alguns países que começaram também a ter algum desenvolvimento canábico, como o próprio Estados Unidos, de uma maneira muito embrionária. Israel também tem uma tradição muito grande de uma pesquisa canábica já longeva, mas eu te garanto que nada muito antes, assim, digamos assim, de 70 e pouco para cá. E aí pode-se dizer que mais ou menos nos anos 2000, né, que foi quando a gente teve esse caso da Charlotte Web que eu citei para vocês aqui agora. Que storytelling isso aí, hein? Porque é a história perfeita para mudar uma chave, né? Exato. Daria até filme, se já não pensaram nisso. Eu acho que até já tem alguns conteúdos voltados para isso. E se não, eu acho que é um prato cheio, ainda mais... Bom, sobre cannabis existem vários no Netflix, né, que trazem, mas às vezes trazem perspectivas não dessa narrativa, né, do timeline da cannabis no mundo, mas trazem sobre temas específicos. Então você consegue hoje encontrar tranquilamente vários conteúdos legais sobre esse tema. Mas aí, enfim, acho que do ano 2000 para cá, onde teve esse episódio da Charlotte Web, que foi a grande exposição, né, principalmente para resolver uma questão que era a epilepsia, que é um tema muito comum, né, a muitas famílias, é um universo enorme de pacientes que você tem no mundo todo, né, e uma doença que, cara, eu mal posso imaginar qual é o sentimento de um pai, de um familiar que tem alguém dentro de casa que tem convulsões, assim, a todo momento, né? Então, quando você vem com uma solução biológica, que pode ser, inclusive, estar numa planta, e não necessariamente, né, da indústria farmacêutica como foi nos primórdios, e já causava um efeito positivo, você vê ali, né, aquele teu parente, teu filho, teu pai, que seja, né, sair de um estado, né, de não conseguir ter uma vida e passa a ter, sim, uma vida com qualidade, poxa, isso é fantástico. E aí eu acho que... Pode falar. Não, desculpa. Continua aí, depois eu Não, falo. E aí só para unir os dois temas, né? Porque quando a gente fala dessa timeline, eu acho que o congresso que a gente estava entrando aqui agora já... É isso que eu ia falar. Deixa eu puxar então, que é mais fácil. Tem esse congresso que rolou agora, né? Mas acho que a gente, para dar uma visão maior desse congresso, expandir um pouco, a gente saber a importância dele, eu queria que você falasse, por exemplo, porque a cannabis ele atende alguns problemas que são neurológicos, certo? Sim. Então pode ser Alzheimer, pode ser o Parkinson,
são algumas doenças dessas, não sei se chama como doença, mas que são amenizadas pela cannabis, certo? Sim. Então eu queria que antes da gente entrar nesse assunto do congresso, você falasse algumas doenças que são amenizadas pela cannabis. Legal. Porque eu estou falando para a gente pensar no quem está ouvindo que é Sim. totalmente fora e não está entendendo a importância da cannabis, entendeu? Legal. Até só para pegar um pouco de carona nisso que você está falando, sempre soube-se que tinha algum efeito além daqueles que se buscava no passado, né? Nunca apareceu novidade, até mesmo pelo efeito que ele causa para quem usa no uso, quem faz uso adulto, que é mais apropriado, em relação à calma, em relação ao apetite, falavam, né, costumavam dizer que era muito procurado por artistas para poder ter um pouco mais de concentração e tudo mais. E imaginou-se que isso, de certa forma, se bem utilizado, podia encontrar outros caminhos, né? Então, acho que a referência que eu tenho mais ou menos era essa. Mas hoje não é só isso, né? Cada dia é uma doença nova que consegue ter um ângulo... É amenizada por ele, né? Por isso que a importância do congresso, porque... quem está ouvindo e não entende, tem um certo preconceito, vamos dizer assim, não está entendendo que o congresso ele é justamente para atender a parte da saúde, também por exemplo, só vai saber quem tem, não sei se era você, mas a minha avó, ela faleceu faz 1 ano, mas ela tinha Parkinson, teve Alzheimer também, e a gente só sabe o que é vivendo. E se tivesse alguma oportunidade dela usar alguma coisa e fosse beneficiar ela, eu tenho certeza que a família inteira ia querer. Sabe? Porque a gente vê... Uma coisa é você falar que o seu vizinho, a mãe do seu vizinho tem, outra coisa é você ver sua avó, porque a doença consome, não consome só minha avó, mas a família inteira. Sim. Entendeu? Então, assim... Foi assim que evoluiu, né? A lei, né? Charlotte Webb, o Piauí... Ele não é só a pessoa. É não é só pele, a pessoa. né? A pessoa que está usufruindo da cannabis para ajudar, mas o entorno inteiro, ele tem uma vida um pouquinho mais leve por causa da cannabis. Então, eu queria que, antes de falar do congresso, da importância dele, você falasse algumas doenças para quem está ouvindo e entender o que pode ser ajudado pela cannabis. Legal. Bom, a cannabis por si só, como eu comentei, né, ela viveu um hiato, né, onde ela foi proibida, onde ela foi, né, marginalizada. E, digamos assim, dos anos 2000 para cá, a pesquisa científica voltou, né, a evoluir nesse sentido para poder identificar patologias e identificar o quanto que a cannabis pudesse ser efetiva ou benéfica para o tratamento dessas soluções. E aí é interessante a gente trazer esse tema sobre para que serve, né, ou por que eu vou utilizar uma solução à base de cannabis, porque ela não só serve justamente para as doenças, né, ela serve para uma série de outras questões que acabam impactando a nossa vida e que podem ali, de repente, ser amenizadas, né, através da utilização da solução, ao invés, né, de uma solução química, um remédio químico ou qualquer outro tipo de tratamento que você vá se submeter. Então hoje, digamos assim, a pesquisa científica está muito avançada quando a gente fala de epilepsia, né, em diversos níveis, e aí é algo que, como eu falei, aflige um universo enorme de pacientes, não só no Brasil e no mundo. Você tem o próprio Parkinson, né, com pacientes que hoje, né, se tratam com as soluções à base de cannabis e tem uma melhora absurda. Tem vídeos incríveis no YouTube que você pode colocar lá e você tem acesso a esse tipo de conteúdo. Você tem o que eles chamam de doença do sono, né, que é simplesmente a pessoa não ter uma noite de sono de consistente. qualidade. E aí tem que tomar remédios poderosíssimos, né, de forma compassiva durante anos. E aí isso começa a atacar o teu fígado, começa a atacar uma série de questões, você vive dependente do remédio. Então você substitui, né, essa solução por gotinhas ali de um extrato natural. Eu conheço pessoas que substituíram toda a medicação em 1-2 meses de uso já. Então, assim, você tem... digamos assim, eu vou citar essas 3 aqui agora, porque elas são 3 que... Vou até citar a fibromialgia. A fibromialgia é uma outra doença também que aflige uma série, né, de pessoas no Brasil, principalmente mulheres. A minha mãe sofre de fibromialgia, está se tratando cannabis. Nós temos sócios que têm também parentes que sofrem de fibromialgia e estão se tratando hoje com a cannabis e têm resultados super efetivos. Ela está ligada diretamente à dor. Não só a dor, mas como ela está ligada ao sistema nervoso central, a dor acaba sendo um elemento que acaba sendo bastante minimizado nesse processo. Inclusive, eu não gosto de chamar assim, né, mas existe um segmento da dor, né, onde estão posicionados ali alguns profissionais da classe médica, onde os pacientes vão justamente se consultar para entender como é que eles conseguem
lidar com qualquer tipo de dor, literalmente. E aí a cannabis acaba sendo uma ótima saída. Inclusive os dentistas agora começaram a prescrever e se capacitar muito em relação às soluções de cannabis, porque justamente os tratamentos dentários também envolvem a questão né, da dor. E aí vem a solução da dor e aí aproveita um relaxamento junto. Né? Então você acaba combinando as duas coisas. Mas você já tem hoje, por exemplo, canabinoides como o THCV, que são voltados já para o emagrecimento, para perda de peso. Então já existe uma correlação de solução para perda de peso. Você tem soluções só para simplesmente relaxar. É por causa da ansiedade, do peso? É isso? Não tem totalmente, não é só ansiedade. Ainda existem pesquisas, né, trazendo esse tema em relação à perda de peso, a propriedade de acelerar o metabolismo mesmo do indivíduo. É como você tem para treino, pós-treino, porque a cannabis ela é um vasodilatador. Então, para o teu pós-treino, para você poder ter uma recuperação muscular mais adequada, acaba sendo uma solução interessante. Então, a gente falou aqui de patologias. Rodou por tudo. Né? Falamos por várias aplicabilidades. E aí, sem falar daquelas mais periféricas ainda, né? Lembrando que a cannabis é uma planta feita de caule, né? Que você passa esse caule por um cilindro, como aquele cilindro de cana-de-açúcar, né? Que ele esmaga ali o caule. Vai sair uma fibra do outro lado. Essa fibra longa vai para a indústria têxtil, a fibra curta vai para a construção civil para poder alimentar máquinas que fazem o que a gente chama de hempcrete, que é o concreto à base de cannabis. Então, até lá, a planta vai, até a indústria têxtil da construção civil. Eu vi recentemente estudos que me chamaram muita atenção. Aí você falou de Alzheimer, e tem até um perfil no Instagram, não sei se você já viu, de uma nora que cuida do sogro. Não vi. Acho que é seu Geraldo, uma coisa assim. Ele está no processo de Alzheimer e ela tem duas entidades que estão apoiando dois princípios lá, base de canabidioide, é isso? Canabidiol, que é o CBD. Isso. E aí ela tá... Cara, ele está tendo melhoras significativas, assim. Está prolongando essa fase mais complexa do Alzheimer. E recentemente me chamou muita atenção o autismo, principalmente nos graus mais severos, né, de autismo. E, cara, eu não imaginava que podia ter... Ele é consumido em gotas, é isso, né? Tem uma série de formas para você poder consumir hoje, né? Digamos que o uso em gotas, né, é o mais comum. Mas você tem já o uso em cápsula, né, para pacientes que já identificaram qual é a sua dosagem, aí você encapsula aquela dosagem e você tem ali, digamos assim, um ritual mais prático para poder fazer, né, o uso do produto. Lembrando que os produtos ainda têm um preço elevado no mercado, né? Porque existe um universo de produtos ainda, né, que estão se posicionando no mercado, com players que estão se posicionando no mercado, todo mundo se conhecendo. E a matéria-prima, todo o processamento é muito caro. Né? Então, para você evitar de desperdiçar uma gotinha a mais, né? Porque você vai desperdiçar uma aqui, uma ali, são 3, 4 dias de tratamento que você perde logo. Isso impacta literalmente o bolso, principalmente do brasileiro, né, onde existe uma preocupação muito grande de você trazer soluções ali cada vez mais democráticas. Essa cápsula, como eu estava falando, ela pode ser uma cápsula em gel, ela pode ser uma cápsula em pó. Então tem uso tópico, né, que você pode passar na pele. Esses são as principais, digamos assim, maneiras de se consumir. E existe agora uma outra forma, existe agora não, né? A Anvisa, né, permitiu uma outra forma, que é o consumo da flor, né? Entendendo que se para o paciente, para o tratamento dele, né, o médico entender que a flor é a melhor solução, ele pode fazer também o uso e o consumo dessa flor, que é também prescrita, né, na genética e na quantidade necessária para aquela patologia que ele está tratando ou aquela outra questão que ele quer aperfeiçoar. Como é que se extrai o produto da planta? Bom, basicamente hoje existem 3 métodos de extração. O primeiro é o CO2, né, onde a planta ela é submetida a uma pressão muito forte, né, e obviamente utilizando o CO2, e você, através dessa pressão muito forte, você consegue extrair os elementos da planta. Uma outra forma é através do álcool, então uma destilação utilizando o álcool como base. E agora existe uma outra fórmula de destilar, que são através de ondas supersônicas. E aí cada uma tem uma finalidade, cada uma tem um preço, cada uma tem o seu grau de pureza, e aí cada indústria acaba utilizando aquela que
ou está dentro do seu bolso, ou está dentro da sua própria proposta de mercado mesmo. Uhum. E a fonte ela está em toda a parte da planta, você falou, no caule, na folha, na flor? Geralmente, digamos assim, o grosso, vamos falando português bem claro, ele está na flor, né? Que é aquela coisa, parece um microfone ali que todo mundo vê, né? Que é parruda, pesada. Depois você tem o que a gente chama de biomassa, que é literalmente o que são as folhas que envolvem a flor, né? Que envolvem ali aquela área principal da planta. Essa é a biomassa. Nessas duas fontes é possível fazer ótimas extrações, com produtividades diferentes, porém com as mesmas moléculas. E aí, geralmente, a biomassa usa-se para fazer soluções isoladas, né? E a flor em si usa-se para fazer as outras soluções. E existe uma pequena porção no caule, mas que ela é quase não considerada, né? E existe na semente não uma fonte de CBD e uma fonte de canabinoide, mas uma fonte de proteína muito grande. Então, existem hoje plantações de semente só para poder abastecer a indústria de alimentos e suplementos alimentares com essa proteína vinda da própria semente. Aí ela pode ser uma semente que você vai jogar in natura numa salada, como você joga uma semente de chia e come, ou ela é processada e transformada, por exemplo, num Doritos, só que a massa é de semente de cannabis. Então você vai comer um Doritos de cannabis. Que incrível. Com um valor proteico enorme. É um valor super interessante proteico. E a Reluz, ela foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter essa autorização, né? Isso. Eu acredito que grupo brasileiro nós somos o primeiro a receber essa licença. Foi, se eu não me engano, o terceiro do governo uruguaio emitido. Inclusive, foram pouquíssimas licenças emitidas no governo, né, uruguaio. E nós somos, com certeza, o primeiro grupo. Hoje existem outros grupos já operando, mas com certeza são os nossos amigos, são grandes parceiros também que a gente tem, porque, afinal de contas, quando você tem uma categoria que está, né, se estruturando, a melhor coisa que tem é você estar cercado de pessoas que estão bem intencionadas para poder construir uma categoria mais forte, senão ninguém não é um ambiente sobrevive. de concorrência, né? Não é um ambiente de concorrência, é um ambiente de cooperação. Lógico que, no fundo, somos concorrentes. Sim, mas existe uma colaboração muito interessante. Tem que criar a categoria, né? E existe uma troca muito interessante. Então, a gente sempre fala que é sempre muito legal poder falar sobre o tema. Inclusive, o convite de vocês tem tudo a ver com isso, porque eu acho que, né, como um representante dessa categoria, eu tenho o dever de estar aqui para poder falar sobre ela com propriedade, né, e trazer uma visão para vocês do que é o mercado, né, de uma empresa que está buscando oportunidades e não ser oportunista. Então foi isso que a gente, né, é isso que a gente gosta de fazer, e por isso que é um prazerzaço. E quando vocês fizeram o convite, eu falei, eu vou lá, porque se é para falar da categoria, vamos embora. Vai vir mais. Vai vir mais vezes. Mas eu ia te perguntar outra coisa. A Reluz hoje ela está em busca de investidores? Como que está isso? Olha, eu acho que hoje toda a grande organização ela está olhando para a receita, né? Seja através da venda de produtos ou através da chegada, né, de novos investidores. Até porque o objetivo é um só, que é estruturar e crescer. E nesse processo de crescimento a gente se permite conversar com alguns investidores que têm, sobretudo, conexão com o propósito da organização, né? E também tem, obviamente, alguma história boa para poder contar para a gente, né, para que a gente consiga, né, entender que aquela proposta de fato gere valor para nós, né, para quem está fazendo essa proposta também. Então a gente se permite sim a conversar com investidores, mas assim, o momento é extremamente favorável, a empresa foi construída para crescer de forma sustentável e foi assim que a gente fez até então. Os investidores que hoje fazem parte do nosso board são investidores extremamente conectados com o negócio, extremamente conectados com os fundadores, e acho que o momento é muito importante para o mercado de cannabis e também para a gente, né? Lembrando que nós nascemos inicialmente com essa proposta de semente ao paciente, né? E quanto mais rápido a gente ir colocando o pé em cada um desses estágios, mais preparado a gente vai poder estar para o quanto antes ter a melhor solução possível para chegar em quem a gente quer chegar, que são as pessoas e as famílias hoje que precisam de uma solução à base de cannabis. Eu ia te perguntar, voltando ao congresso lá que a gente acabou desviando, como que você achou que foi a repercussão, a aceitação? Como chamou o evento e como foi? Legal. Eu vou conectar essa resposta com a resposta da timeline, né? Que agora há pouco a gente estava falando, sim.
Se a gente pudesse falar da timeline, eu falei do Egito, falei de Amsterdã, falei da Charlotte Web, né? Falei um pouco da nossa história, mas de repente a gente chega no Congresso de Cannabis, que é o Congresso Brasileiro de Cannabis. Quantas edições já foram, sabe? Se eu não me engano, a gente foi a segunda edição agora. Legal. E, se eu não me engano, a segunda, posso estar enganado, a terceira, mas acho que foi a segunda. E o primeiro Congresso de Cannabis foi, assim, um divisor de águas no mercado. Foi a primeira vez, bom, a gente vinha de um pós-pandemia, né, aqueles primeiros eventos começando a rolar presenciais, e foi literalmente ali que a indústria se reencontrou depois de 2019. Então houve ali uma surpresa de todo mundo que estava trabalhando no mercado. Cenário, né? Tava começando, de repente já tava meio que ganhou corpo e apresentou para todo mundo. Exatamente. Ali, né? E aí a gente estava num lugar onde estava todo mundo trabalhando meio cada um por si remoto, e de repente estava todo mundo no evento. Pô, você que é a Renata da tal empresa, pô, você que é o Eduardo da tal, você que é o Zito da não sei qual. E começou uma puta de uma conexão. E foi ali que o mercado falou, o mercado brasileiro vai bombar. E aí o mercado veio evoluindo, o regulatório principalmente veio evoluindo. A gente não pode esquecer, né, que o mercado não é o mercado que evolui por si só. Se o regulatório não der abertura, o mercado não existe e não cresce. Então, a partir do congresso, que é o Congresso Brasileiro de Cannabis, a gente falou, o primeiro congresso, a gente falou, o negócio aqui no Brasil vai vir sério. E não vai vir sério, tipo, vai rolar, vai vir sério a nível mundial, porque aqui existem regulamentações que não tem nos Estados Unidos, por exemplo. Que não tem na Suíça, por exemplo, que não tem no Portugal, não tem. A cena do medicinal, talvez no Brasil, seja uma das mais sérias. De você ter paciente podendo importar, produto na farmácia, produto no SUS. Né? Poxa, produto no SUS, gente. Aonde que você tem? Não tem nenhum lugar no mundo com cannabis assim disponível, né, num posto de saúde para a população. O SUS mesmo é uma grande referência, né? O SUS é uma importante referência e à medida que a solução vem para resolver, né, uma questão do SUS, que não só o atendimento aos pacientes, mas, né, a revisão de investimentos enormes que eram feitos em outras soluções químicas e mais paliativas do que a própria cannabis em si, e que geravam efeitos colaterais e tudo mais, ele vem para resolver uma série de questões, não só do indivíduo, mas também do próprio Estado. Então é bem interessante esse universo. É o ganha-ganha, né? E o congresso agora, que aconteceu na última quinta e na última sexta-feira, nos dias 4 e 5, mostrou que literalmente a indústria, né, veio para ficar. Então você já tem um evento que já aumentou 3 vezes de um ano para o outro, número de players enorme, número de soluções enorme, o painel de conteúdos interessantíssimo, muito mais completo do ponto de vista de saúde, negócio e legislação. Então a gente vê uma movimentação muito interessante, né? Mas é um mercado que é muito novo, né? O Brasil é um país extremamente complexo por uma série de perspectivas, né? Não só, né, do governo, mas questões territoriais, questões indígenas, o próprio tráfico, fronteiras, né? Tem uma série de coisas que precisam, né, ser ali compreendidas para que haja um entendimento sob o aspecto federal. Mas eu acho que o mercado vem evoluindo bastante, vem evoluindo da maneira que precisa evoluir, com as regras que a gente precisa ter, né? Porque afinal de tudo a gente está falando de saúde, nós estamos falando da vida de pessoas que vão ali entender que toda a esperança dele de um tratamento está ali naquele vidrinho caro que ele está comprando. Então a gente entende que existe um movimento muito sério aqui e a gente, né, desde sempre fez parte desse movimento. Zito, você falou que melhorou muito a questão do regulatório no Brasil, né? Mas ainda é um problema. Junto com isso, a questão do médico que não prescreve ainda é uma barreira a ser superada? Porque acho que imagino que isso parte também da formação dele como médico em acreditar e prescrever aquela solução, certo? Sem dúvida. Acho que esse é o grande... talvez o principal pilar hoje desse mundo chamado cannabis medicinal esteja apoiado nos médicos. E aí, quando a gente fala médico, a gente está falando de novo, né? Fisioterapeuta, clínico geral, neuros, dermatos e por aí dentistas, né? E por aí vai. Por quê? Porque você tem, né, uma disciplina que ainda não é orientada nas academias, embora você já tenha cursos de pós-graduação e especialização que tragam esse tema, e esse é um dos principais, digamos assim, segmentos que vem crescendo demais dentro do mercado de cannabis, porque os médicos perceberam que precisam buscar esse tipo de conhecimento.
muito não só estimulados pela própria curiosidade, mas porque às vezes o paciente chega lá e fala, e aí, cara, o meu amigo aqui que vai no médico tal tá se tratando com isso e zerou, e aí? E aí o cara, se eu não fizer um curso aqui, eu vou perder meu paciente, né? E aí isso gera uma curiosidade. Então tá rolando um movimento meio que dos dois lados, né? A classe médica se interessando por si só, e cada vez mais as verticais, né, da classe médica se interessando pelo tema, e do outro lado os pacientes cada vez mais, questionando, e aí, né, como é que é? Tá sabendo alguma coisa? Meu tratamento pode? Rola algum benefício? Uhum. Porque, né, as pessoas veem, né, e aí você estava comentando aqui sobre mal de Parkinson. Imagina só duas pacientes de mal de Parkinson, uma doutor A e outra doutor B. As duas com aquelas questões que o mal de Parkinson traz para o dia a dia das pessoas. De repente, a paciente A está correndo no Ibirapuera, feliz da vida. A paciente B está lá submetida àquele tratamento químico violento, enrolada em um monte de manta, e ali tentando sem nenhum resultado. Sem nenhum resultado e tentando lidar com a questão motora dela que está complicada. Então, a família se mobiliza, não precisa nem do paciente. A família mesmo já vai falar, peraí, qual que é vamos buscar o médico da moça ali, da minha vizinha da frente, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos assim que funciona. Então tá rolando um movimento muito interessante dos dois lados. E a indústria se ligou e tá vindo com soluções também, com muito conteúdo interessante, formatos diferentes de entrega, e cada vez mais médicos sendo formados com esse tipo de certificados, né? A com Reluz esse trabalha tipo de capacitação. Nisso? A gente tem uma frente que aborda esse processo de capacitação. Enfim, por ironia do destino, né? Ao invés de largar como todo mundo largou há 2 anos atrás, já fornecendo produto, a gente ainda era uma empresa que estava posicionada para oferecer matéria-prima para a indústria. Até então a gente não tinha virado a nossa chave ainda. Então, meio que a gente conseguiu analisar uma série de movimentos que aconteceram ao longo desses 2 anos para cá, principalmente a questão da capacitação dos médicos, o maior gargalo que tem, porque aí lembrando, né? Se não tem prescrição, não tem venda. Uhum. É importante todo mundo que está ouvindo aqui a gente entender que a cannabis, diferentemente de um remédio que você vai lá na farmácia e pega no balcão ou chega no balcão e fala, me dá tal, é como aqueles remédios mais poderosos que precisa de prescrição e uma prescrição específica. Logo, se o médico não prescrever, eu não vendo, o produto fica parado na frente fica parado ali na frente não, mas atrás do balcão. E nós temos uma parceria com alguns grupos de médicos aqui no Brasil, né, com um processo de capacitação, um processo de envio de amostras contínuo, né, para poder mantê-los sempre em contato, né, com a solução e também com o conhecimento que esse produto gera do ponto de vista, né, da prescrição da solução de cannabis. E esse é um dos pontos principais hoje, né? É você ter literalmente essa preocupação com o médico de incluí-lo no seu processo, né? de disseminação, né? dos benefícios, né? E de se tornar um médico prescritor. Então esse é um ponto interessantíssimo e fundamental na cadeia de qualquer hoje produtor ou qualquer hoje player da indústria de cannabis. Ou seja, você precisa realmente investir na didática para todo mundo, né? Exato. Desde do consumidor até o médico. Desde o paciente, exatamente, até o médico, porque esse movimento é um movimento que a partir do momento em que você tem as duas frentes sendo sensibilizadas ao mesmo tempo, é como se você tivesse, como a gente fala na cannabis, o efeito entourage, né? Que é o efeito de todo o espectro da possibilidade, né, da potencialidade daquele momento ali consolidados, né? Como a gente fala, o óleo full spectrum, né? Que você vai utilizar todo esse espectro da planta e vai se beneficiar desse efeito entourage, que são todos os canabinoides atuando ali no teu sistema nervoso. E é importante lembrar, que eu não sei se também o pessoal está familiarizado com isso, e isso também ajuda a gente a desmistificar uma série de coisas, né? Ninguém inventou que a cannabis era um medicamento para o ser humano da noite para o dia, né? O ser humano ele nasce já com os seus neuroreceptores e os seus neuroreceptores canábicos prontos para receber justamente os canabinoides que esta planta chamada cannabis oferece. Então não é uma coisa que nem... É como se a gente já tivesse uma fechadura para essa chave. Nós já temos essa... Exatamente, nós já nascemos com essa fechadura e aí o desafio da ciência agora está em justamente encontrar qual é a melhor chave para cada um. E esse é o grande barato da coisa, né? E que
veio aí proporcionando essa revolução, né, no segmento. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente estava ouvindo, já tem 400 e poucas empresas cadastradas na Anvisa para fazer o processo de importação de solução de cannabis. E 30 e poucas aptas a levar esses medicamentos para a farmácia. Se não me engano, foi um dos maiores booms da indústria farmacêutica por categorias já detectadas na história. Caramba. Você não tem 420 empresas trazendo pasta de dente dos Estados Unidos, nem talvez 30 tipos de Viagras diferentes para você poder tomar. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que... É uma realidade. Como é que tá o negócio. Realmente tá muito... Tá num processo de amadurecimento muito interessante. E rápido, né? Rápido. Eu ouvi dizer nesse congresso aí que tinha a parte que acho que era de canabidiol, de cannabis era um setor do evento e o outro era mais medicinal, assim, no contexto geral, vamos dizer assim. E falaram que o movimento da parte do setor do cannabis foi absurdo, assim, em relação a outra parte. Você vê como o pessoal está se interessando, porque é um negócio, né? Isso. Ele é um negócio e ele é realidade hoje, né? Não tem como fugir. Exatamente. Essa fala que você trouxe agora sobre, o interesse sobre o mercado de cannabis era enorme numa ocasião ali que tinha outras coisas acontecendo, foi justamente no primeiro congresso. O que aconteceu no primeiro congresso? Você tinha a MedFair, que se eu não me engano é uma das maiores feiras, né, voltadas para a área de saúde, acontecendo no Center Norte, e num cornerzinho minúsculo da feira você tinha o congresso de cannabis acontecendo. E aí eu acho que tinha mais gente nesse corner do congresso de cannabis do que na feira no Center Norte inteiro. E isso gerou essa sensação de que realmente o negócio tinha, de fato, pegada no Brasil. Tanto é que agora, para essa última edição que aconteceu agora na semana passada, era num outro andar, um espaço dedicado, 4 vezes maior, com as plenárias individualizadas. E aí os temas eram saúde, negócios e legislação. Então foram ali os principais players hoje no mercado e os principais representantes de cada um desses pilares, e eles foram falar ali sobre o tema nesses 2 dias de encontro e acabam sendo, enfim, dias de encontro muito valiosos, porque o Congresso já conseguiu, né, assumir esse papel de protagonista, né, enquanto multiplicador aí do conhecimento dentro do mercado de cannabis, assim como outros. Você tem o Green Hub, que é um canal interessantíssimo de conteúdo de negócios hoje que movimenta o mercado, até anterior ao próprio Congresso de Cannabis. Você tem a Cannabis Fair, você tem o Cannabis Thinking, você tem alguns eventos que já acontecem com uma certa tradição hoje no mercado brasileiro, que eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo aqui. É aberto ao público? Botar a cara aberta ao público. A parte de palestras do congressista, digamos assim, ela é fechada, mas basicamente a parte assim, do corpo a corpo, de conhecer as soluções, é 100% aberta. Às vezes os eventos são online, geralmente os online eles têm também uma parte aberta e uma parte fechada, mas eu recomendo demais. Assim, tem muito conteúdo público já para todo mundo poder acessar. Os próprios perfis do Instagram, quem quiser acessar o IAR Reluz, também tem muito conteúdo legal sobre a operação e também sobre o mercado de cannabis, não só mundial, mas a gente, óbvio, por ser uma empresa brasileira, também traz um foco muito grande aqui para o mercado brasileiro. Então tem muita coisa interessante para poder consultar. E hoje os principais prescritores, né, os grandes médicos que falam e palestram por aí, também têm seus canais, divulgam conteúdos bastante interessantes que eu recomendo muito. E, inclusive, agora, não sei se vocês souberam também, na semana passada, o governo atual fez uma convocação, né, de alguns representantes da indústria para formar um comitê, um conselho, né, que vai atuar de forma bilateral com o governo. Então, foi um grupo bem interessante de profissionais do mercado nomeado para poder fazer parte desse comitê e desse conselho. Então, a gente entende que isso vai trazer, digamos assim, uma mesma língua do que a indústria hoje está vivenciando e talvez o que o governo está esperando para os próximos anos. Curioso. Queria que você falasse sobre preconceito, que acho que talvez é uma barreira quase que invisível, né? E você tem desde o médico que tem preconceito de prescrever cannabis, até o paciente que tem preconceito de fazer tratamento com isso, e também do próprio legislador que talvez se sinta acuado a votar uma causa em prol da cannabis. Queria que você contasse um pouquinho sobre o panorama em relação ao preconceito. Quem é menos resistente? Como que está isso hoje em dia? Eu acho que o preconceito ainda existe de todo lado, né? Muitas vezes ele é
vencido por algum caso próximo, alguma correlação como a gente estava conversando aqui, mas ele existe de todo lado, né? Tanto eu tenho amigos que me conhecem há muitos anos e eu sou aqui um ativista, né, desse assunto que a gente está falando aqui agora, e as pessoas vêm para mim e falam, pô, tô com essa questão, mas eu tenho... aliás, me consultei, tô com a prescrição, mas tenho medo de comprar. Uhum. Tipo, já venceu tudo, é só comprar e começar a dormir melhor. É só, puta, não tô conseguindo dormir, mas tenho medo de comprar. Eu tô perdendo o sono de ter essa prescrição aqui na minha mão. Pois é, mas eu tenho medo de comprar. Então a pessoa já tá com tudo, já passou por todas as etapas, como tem aquela pessoa que nem se permitia conversar com o médico, ela se permite, porque ela já, ou por questões religiosas, ou por questões culturais, questões familiares, ela prefere não se tratar, prefere eternamente tomar lá a sua solução química todos os dias, todas as noites, assumir todos os efeitos colaterais que ela tem em detrimento dessa barreira, né? Os médicos da mesma forma, né? Tem médicos que acham que é a perdição, tem médicos que acham que é a solução, tem médico que prescreve flor, tem médico que não prescreve flor. Então, existem ali mini e master barreiras que cada um ali tem. A mesma coisa acontece na esfera pública. Por isso que eu citei aqui Piauí e São Paulo hoje, que tem governadores que tinham essa correlação e hoje os estados são muito mais avançados em relação ao acesso, ao conhecimento e ao consumo da solução. Então existe sim, eu brinquei aqui que pode ser que a proporção, eu estou usando 80-90, porque ela é quase que uma regra universal para uma série de coisas, mas eu arrisco a dizer que 80% tem ainda preconceito ou ainda um pé atrás. E 20%, cara, consome numa boa, está aberto a qualquer tipo de prescrição. E é por isso que a indústria se movimentou, entendendo esse mercado, e traz soluções que tenham o produto, aliás, a molécula, o princípio ativo isolado, que não tem o THC, não tem a parte da maconha que você não quer. Né? Ou se não, trazem isso ainda para uma cápsula, que é tentar trazer o máximo o paciente para um ritual alopático, né? Quando ele está acostumado a tomar o negócio e não pingar gotas. Então tem uma série de coisas assim que a gente vai, né, entendendo do comportamento do paciente para poder entender, para poder, na verdade, transmitir para ele que essas barreiras não precisam existir, né? Que, você tem preconceito de usar um cannabis, então vou te dar o isolado. Mas saiba que o isolado muitas vezes tem um efeito menor do que a planta completa. Então você está assumindo que você poderia ter uma vida com qualidade mais interessante ainda, mas em torno do teu preconceito você não está utilizando. E aí você vai com argumentos, você vai com pesquisa, você vai com dados e possivelmente uma correlação que vai despir o indivíduo de qualquer crença, aí você consegue vencer todas essas barreiras. Porque é aquilo que a gente está falando, gente, eu tenho Parkinson, eu quero continuar o tempo inteiro manifestando os meus sintomas ou eu quero poder jogar basquete, eu quero poder curtir meus filhos, meus netos, minha vida, né, minha parceira. Então é simples assim, acessa um vídeo no YouTube, conversa com o médico, o prescritor, conversa com alguém que está tomando, e aí você vai, né, buscando mais conhecimento, porque afinal de contas a gente não pode forçar ninguém a fazer nada, né? Exato. O máximo que a gente pode fazer é buscar o melhor tipo de orientação. Sim. Incrível. E como que está essa questão de didática mesmo, assim, os canais em relação a isso? Porque assim, a gente está falando muito da indústria, mas é uma coisa que é muito de educação mesmo ainda. Como que tá isso, assim? Você acha que tem alguém se destacando muito nisso? Eu não estou falando em questão da produção em si, mas da educação desse tema? Sim. Hoje você tem não só pessoas, interlocutores, como propriamente, né, o Henrique Fogaça, né, um cozinheiro do MasterChef, que tem uma filha, né, a Olivia, com um tipo de patologia, e ele é um cara que o tempo todo está falando sobre o tema e tenho certeza que não só pelos benefícios, mas do ponto de vista educativo, né, de tirar os preconceitos ali em relação à utilização. O governo tem feito um trabalho muito interessante. Se você vai nos canais do governo, não só ele presta uma informação de extrema qualidade, como, por exemplo, ele te mostra num vídeo de 7 minutos como você consegue fazer todo o processo de registro da tua prescrição para que você possa ter o medicamento em casa. Cara, é um vídeo super explicativo, algo que poderia ser um texto de entrelinhas que você ia entender naquele governês, né, mais ou menos ali, que você não sabe o que quer dizer. Então você tem um papel muito interessante sendo exercido pelo governo. Como você tem os próprios, né, canais de conhecimento. Então,
né? Hoje, a própria indústria se preocupa, né? Investe muito nisso. Porque não adianta, como eu falei, você ter um belíssimo produto de prateleira se os médicos não têm confiança nem conhecem o seu produto. Então, geralmente, as grandes marcas, né, têm plataformas de conhecimento para poder, né, transmitir todas as questões relacionadas à história, aos benefícios, às aplicabilidades e uma série de outras questões aí que dizem respeito a esse processo de capacitação de tornar um médico um médico prescritor. A grande indústria também está de olho nisso já? As Olha, grandes farmacêuticas? A gente tem já movimentos interessantes. Eu vou trazer 2 para vocês aqui, do ponto de vista da indústria mesmo farmacêutica, né? Você tem, né, o principal laboratório que atende o SUS do ponto de vista de volume, que é a Prat. Foi a primeira empresa de grande porte nacional a, primeiro, desenvolver uma molécula sintética que driblou todo o regulatório e já começou a oferecer um medicamento à base do SUS, só que com uma molécula sintética, que tem o seu papel, mas não se compara com a solução biológica, né? E você tem, hoje ela já produzindo já soluções biológicas também aqui no Brasil, ou seja, com 2 espectros de produtos bem interessantes dentro do mercado já a partir dos seus canais de venda. E quando a gente fala do mercado global, a gente tem já a Pfizer fazendo aquisições de laboratório por quase 7 bilhões de dólares lá fora, entendendo que essa é uma solução interessante. Eu não sei se vocês viram, mas quando a gente estava vivenciando aquela loucura da cannabis, da Covid, né, às vezes soltava uma pesquisa, o canabidiol talvez possa ser né, um remédio interessante para evitar doenças pulmonares e tal. Então foi um assunto que veio com muita força e logo na sequência a Pfizer fez uma grande aquisição. A gente não sabe ainda qual é a finalidade que a Pfizer vai dar para essa aquisição, mas foi uma grande aquisição já no mercado. Dentre outras, né? Tiveram outras que não no segmento medicinal, mas a Constellation, que é a marca dona, né, da marca de cerveja Sol, e agora me deu um branco, acho que é Sol ou Corona, me confundo às vezes, mas uma das 2 cervejas mexicanas que fez uma aquisição também já de uma empresa de cannabis de alguns bons bilhões de dólares, enxergando que essa história vai acontecer, né, em breve no mercado de bebidas. Lembrando que a cannabis ela também gera toda essa polêmica, né, e toda essa questão, né, que roda, né, essa categoria, por quê? Porque, bem ou mal, ela é uma categoria que ela vem impactar uma série de outros segmentos importantes, né? Ela vem impactar o tabagista, ela vem impactar o farmacêutico, ela vem impactar o de bebidas, ela vem impactar o de suplementos alimentares. Então, uma indústria que, de certa forma... Até do têxtil, né? Você falou que até do têxtil. Ela vem desembarcar, né, uma série de soluções que mexem, de certa forma, com mercados bem consolidados, né, com uma pressão política muito grande, e que é um trabalho de xadrez para poder fazer com que, né, todo mundo vá acomodando, né, essa nova categoria que está se posicionando e que as coisas continuem avançando da maneira que tem que avançar. Mas quando grandes empresas começam a aquisições, já mostra muito o mercado para onde vai ir, né? Apontando, porque realmente para quem for um investidor, vamos dizer assim, aí é a hora de olhar e falar, a reluz ali, ó. A hora de beber água limpa. É uma boa e é um mercado assim, quando a gente está falando muito de propósito, muito de paciente, né? Só que bem ou mal, quando a gente fala de investidor, aí a gente não está falando de paciente, não está falando de propósito. Alguns se conectam em propósito, né? A gente busca investidores, né, de propósito, mas bem ou mal a gente está falando de investimento, né? E a cannabis hoje, por ser um produto, né, com um horizonte de desenvolvimento enorme, acaba oferecendo para o investidor, né, num momento em que as opções de investimento acabam se tornando um pouco mais escassas, né, do ponto de vista de taxa de juros aqui, a bolsa volátil ali, né, que olhando para a lente do investimento, né, e o investimento em empresas, sejam startups ou organizações que trazem essa escala e esse alto valor nas suas propostas, acaba sendo um negócio interessante, né? Você pega, né, os nossos investidores mesmo, que entraram lá atrás, né, no momento ali de estruturação e hoje, é um ganho enorme que elas tiveram de lá até aqui e que vão ter agora, né, daqui para frente. O nosso mercado, a nossa operação, digamos assim, do ponto de vista de determos ali todos os pontos, né, desde a parte de genética até o processamento, a distribuição, isso permite com que a gente tenha uma rentabilidade, uma proposta de valor muito interessante para esse tipo de perfil.
Então, é sim uma história interessante para se contar e uma história interessante para depois fazer as contas e ver na ponta do lápis. No fim das contas. Né? Eu acho que é consolidado já, igual ele falou, a estrutura da empresa já é consolidado e o mercado já não é mais de alto risco, porque é uma realidade já. Exato. Entendeu? E quando você está posicionado num país que é lei federal, né, que, ou seja, diferentemente dos Estados Unidos. Por exemplo, Estados Unidos tem produtos lindos, maravilhosos, puta, você quer levar para casa todos. Só que a lei é interestadual. Então, o que fabrica em Ohio só vende em Ohio. Então, o mercado acaba se restringindo do ponto de vista de volume, o que permite os americanos criar soluções ultra mirabolantes, porque realmente o mercado deles é pequeno. Então, assim, é uma história interessante para se explorar aí e que com certeza, né, você está posicionado hoje num país sob lei federal, tira todos esses riscos, né? Você vai, por exemplo, num dispensário americano, pode ser que na saída tenha um policial federal na porta e que o cara fale, dá aqui sua identidade e o cara te prenda na saída ali, porque às vezes você está sem a tua carteirinha de acesso ao que você acabou de comprar ali no dispensário. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Então, quanto menos, né, risco você oferecer e mais previsibilidade, que é o que você trouxe para o investidor, para nós, né, melhor ainda para você conseguir manter o teu planejamento, embora o tempo todo em inspeção e revisão, mas que você consiga ali cumprir o mínimo desse planejamento. Zito, quando você fala pro pessoal assim que você trabalha com cannabis, rola sempre uma... Então você não trabalha, ou isso não é trabalho, ou algo do tipo? Acontece muito? Cara, eu vou te dizer que falar que você trabalha sobre cannabis ainda é um tema que eu ainda fico naqueles 50-50. O que vai acontecer depois que eu falar? Pra vocês terem uma ideia, eu fui palestrar esses dias em Assis, no interior de São Paulo, e fica mais ou menos a uns 600 quilômetros daqui de São Paulo. E aí eu cheguei lá no evento, estava lotado, plenária cheia, assim. Eu falei, e agora? Será que essa galera sabe que eu vou falar de cannabis? Porque eu tô no interiorzão aqui, às vezes o pessoal não tá tão aberto, né? Bem eu vou falar que eu né? tô falando de cannabis e aí, né? Aí cheguei pro organizador e falei, cara, eu vou falar, você tem... O pessoal sabe que eu vou falar de cannabis aqui? Não, sabe, vieram por causa disso. Eu falei, você me permite eu só fazer essa pergunta antes? Porque eu só vou ficar realmente à vontade na hora que eu falar. Pessoal, vocês que levanta a mão aí, quem sabe o que eu vim fazer aqui? Ah, não, pode. Eu falei, então tá bom. E na minha palestra, que eu falo que são os 10 passos do empreendedor, né, no mercado de cannabis medicinal, eu falei isso. Falei, logo no começo eu tenho lá uma apresentação minha, onde eu me mostro meus cachorros, mostro de onde que eu vim e tal, para me colocar muito ali na mesma de todo mundo que está me ouvindo. E aí eu falei, galera, vocês sabem quem sabe o que eu vim falar aqui? Aí todo mundo. Aí eu falei, agora eu vou falar assim, o que eu vim falar aqui? Todo mundo fala com uma palavra só. Eu falei, 1, 2, 3, e aí todo mundo, cannabis. Eu falei, porra. Você falou, mas eu vim falar, não vim vender. Aí, não, sempre tem a piada, sempre tem, né? Sempre tem um comentário e a gente, né, por trabalhar hoje na indústria, a gente orienta sempre o médico, né? Para poder direcionar essa demanda. Mas aí eu achei super interessante, porque eu estava em Assis e, porra, as 200 e poucas pessoas que estavam lá num evento segunda-feira à noite, tinham se deslocado de Marília, de várias cidades ali do entorno, de até 150, 200 quilômetros de distância, para poder ouvir os 10 passos do empreendedor do mercado de cannabis. E aí foi uma surpresa muito grande, porque eu vi médico prescritor, eu vi associação de farmácia de manipulação, eu vi médicos querendo prescrever, eu vi pacientes. E depois que eu terminei a palestra, a gente entrou numa roda de conversa e, o evento teve que parar uma hora lá as conversas, porque não parava o tema. Era um interesse com interesses, né, e lentes diferentes para poder ali dar uma visão e dar um panorama geral, que eu percebi que, que interessante, né? Eu estar aqui no Oeste Paulista, onde eu não tinha expectativa nenhuma e todo mundo conhece o tema, viajaram para poder me ver. Então ali eu tive os 50% de puta, será? Mas, cara, eu acho que rola, eu acho que eu particularmente tratei o tema assim de uma maneira bastante silenciosa. Inicialmente, a gente começou em 2016 essa história, né? De começar a pesquisar, de se reunir, né? De trazer uma narrativa que fosse, né, condizente com o que a gente sempre quis, né? Séria, científica, né? E que trouxesse ali uma visão estruturada do negócio.
Então, assim, eu confesso que até em casa, assim, eu durante muito tempo falei que era um negócio de azeite no Uruguai. Um negócio de azeite, um negócio de azeite. Como é que tá o azeite lá? E como tava num processo de idas e vindas, né, muito longo, porque é com o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, e é um projeto farmacêutico, né? Ele não nasce da noite pro dia. Pô, eu tive que segurar essa onda do azeite aí durante muito tempo. E aí, enfim, conforme a coisa foi ficando mais madura, né, e que as pessoas foram enxergando esse segmento não só com um puta do investimento interessante, mas também como uma maneira, né, legal de se conectar com o propósito, de poder estar inserido nesse mercado, aí hoje a gente conversa com um pouco mais de naturalidade. Mas eu te confesso que nas primeiras reuniões que a gente fazia, era assim, a primeira preocupação era quebrar um tabu e depois entrar na reunião. Hoje a gente já não precisa mais quebrar o tabu, a gente já chega numa reunião e fala sobre o tema naturalmente e com a família e com todo mundo. Hoje também o azeite já virou azeite de cannabis e está todo mundo super confortável. Legal. E vendo aí, né, os frutos dessa caminhada sendo colhidos e aí, né, entendendo toda essa maravilha que é estar empreendendo hoje nesse segmento. Você se sente mais seguro hoje, então, assim, de falar Me sinto embasado. totalmente seguro, né? Porque temos uma organização muito séria, com um propósito muito bem definido, né? Posicionada, né, no segmento farmacêutico, com soluções de altíssima, né, qualidade, uma proximidade com a classe médica interessantíssima e todos os outros players. Um reconhecimento do mercado, ou seja, somos uma empresa reconhecida não só no Uruguai, mas também aqui no Brasil e agora na Suíça, pelos nossos parceiros suíços. Então, assim, a gente sempre teve a preocupação de andar pela luz, né? Embora o mercado seja interessantíssimo sobre vários aspectos, né, a gente sempre quis andar, né, por essa luz mesmo, que combina aí com o nosso nome também, né? Mas você, Zito, você se sente seguro hoje falando em relação a isso? Seguro proprietário ou seguro tranquilo? Olha, acho que para um ex-publicitário que se enveredou e hoje é um profissional, eu posso dizer, da indústria farmacêutica. Referência, tá? Eu tô buscando, como todos os profissionais sérios da categoria, né? E na verdade, como qualquer outro segmento, um aprendizado constante, né? Até porque é um universo muito novo. Imaginem empreender. Agora, imagine empreender numa folha branca, né? É completamente diferente. Então, é muito interessante acompanhar essa movimentação, acompanhar, né, o regulatório, o avanço da indústria, da classe médica, né, do comportamento do paciente. E sim, me sinto hoje mais seguro, mas sempre aprendendo. E sim, me sinto mais seguro do ponto de vista de estar aqui, de falar sobre o tema, de me colocar à disposição para qualquer roda de conversa, para que a gente possa, né, trazer uma visão mais consistente desse horizonte tão interessante que é o horizonte de produtos à base de cannabis. Não, estou perguntando isso porque a gente é publicitário. E a gente quer saber se você está seguro em relação a isso, porque o título do seu episódio vai ser Senhor Cannabis. É o nome que a gente criou. Vai usar agora para chamar a atenção e ser a referência, entendeu? Tá ótimo, pode chamar e é o senhor Cannabis que tá no eterno aprendizado aí. Se for esse senhor Cannabis, pô, com certeza pode me chamar e pode colocar esse título também. Não, a gente tá brincando. Pô. Tá brincando. Vai ser um Zito. Eu vou falar com o Zito. Tá bom. Não, Zito, eu tenho uma pergunta para você que acho que você deve responder em tudo que é lugar. E não ia ser diferente aqui. Quando você fala, e você é muito apaixonado pelo tema, acho que ficou bem claro aqui para você e para quem está vendo a gente. Entende, né? Além de entender. Você produz no Uruguai, beneficia na Suíça, é isso? E importa para o Brasil. Por que não aqui? É uma pergunta que você deve ouvir com bastante frequência, né? Com certeza. A ideia é trazer para cá. Hoje a legislação permite que você tenha a produção de soluções à base de cannabis no Brasil. Você pode trazer tanto, né, o princípio ativo, que é o óleo, e fazer ou cru, destilado, da maneira como a sua proposta definir. Você não pode cultivar a planta. Não pode cultivar a planta aqui. Se você quer ser um produtor brasileiro, você precisa importar essa matéria-prima. A matéria-prima só pode vir através da matéria-prima processada. Então você não pode nem importar flor para processar, somente o óleo. E aí você é obrigado a fazer esse processamento fora. Ainda, né? Isso é o que a lei permite. Você acha que está caminhando para liberar Eu acho isso? que está. Existe um
papo aí que para a indústria de animais, né, ou veterinária, e existe uma intenção aí, porque como são, né, possivelmente virão não só medicamentos, mas rações, alimentos, né, à base de cannabis, possivelmente facilite muito para a indústria você trazer o material vegetal e trabalhar a partir do material vegetal, que é a flor ou a biomassa. Mas para trabalhar ainda do ponto de vista médico, né, e de soluções acabadas, você só consegue importar já o material processado. E aí faz sentido, sim, a gente ter uma operação aqui, estamos trabalhando para isso, em possivelmente trazer a solução também no formato de óleo para que ela seja terminada aqui. Temos uma parceria muito interessante com um grupo laboratorial já do Brasil que é especializado na extração de bioativos, já tem um histórico bem grande nesse mercado. Eles fazem geralmente extração de cupuaçu, maracujá, lúpulo, e lúpulo principalmente, que tem uma correlação muito grande com a flor de cannabis. Então a intenção é trazer soluções para cá e soluções com uma característica de muita inovação, seja através da forma como é ministrado ou da forma como é consumido, né? A nossa ideia é trabalhar num escopo de laboratório muito voltado para esse segmento de inovação. Agora, o cultivo está muito longe, né? Então, o cultivo eu acho que talvez o cultivo individual evolua. Como no Uruguai, você pode ter X plantas florando ao longo do ano e você pode fazer extração, você pode fumar, você pode consumir da maneira que você quiser. Talvez o formato de clubes, que é algo que funciona também nos países, acaba evoluindo aqui, de você se associar a um clube, poder obter uma extração, obter um produto direto de um clube. Através das associações, é uma outra forma que você tem de ter acesso ao produto, mas eu acho que produzir em escala aqui é aquela mesma questão que eu te falei. Quando você vai do Centro-Oeste para cima, o Brasil é muito diferente. E aí, fiscalizar isso tudo, né, e conseguir fazer que haja uma prestação de contas disso tudo, eu acho que é um desafio ainda muito grande, frente a outros desafios, talvez, que eu acho que a indústria tem, como eu falei, que é a capacitação, que é o conhecimento, que é o acesso ao medicamento na farmácia, em ponto de distribuição. Então, acho que tem um barrinho ainda aí para a gente amassar para conseguir chegar na parte de produção em escala. Mas acho que tem um advogado amigo nosso do mercado que ele fala uma frase que é muito interessante, não deve ser dele, mas é bonita, né? Que ele fala que o mercado, a categoria de cannabis, é uma flecha que já foi lançada, né? E uma flecha que já foi lançada, ela não retorna. Então, é basicamente assim que a gente também vê o mercado. E aí, eu acho que, né, as empresas que já estão trabalhando hoje, mais a classe médica, mais os pacientes, são quem vão dar esse tom aí desses próximos anos. Acho que é isso, né? É isso. Espero que o pessoal que assistiu tenha gostado. Pra gente encerrar, eu quero deixar uma última pergunta. Eu quero saber o que você sonha pra Reluz. O que eu sonho para a Reluz é que a Reluz possa representar o Brasil como uma organização, né, reconhecida, como uma organização que presta um grande serviço aí, né, para o indivíduo, para a sociedade, para a humanidade como um todo. E que a gente possa, né, passar por toda essa jornada da maneira mais feliz, né, do mundo, porque eu acho que se a gente não for feliz, a gente não consegue produzir nada. Então, o meu recado que eu dou aqui para quem ouviu esse podcast, né, esse nosso bate-papo aqui, é que continuem interessados por essa história. Né? Cannabis, com certeza, vai trazer capítulos muito interessantes aí para a vida de quem buscar mais informações, né, de quem acabar se interessando um pouquinho mais aí sobre o tema, né, tanto do ponto de vista, né, da prevenção ou do tratamento de alguma questão, né, que hoje impacta ali diretamente a vida de cada um. Então, acho que é uma história que o Brasil tem tudo para ser um grande protagonista mundial e a gente vai estar aqui junto. Espero estar aqui com vocês também para que a gente possa dar mais força ainda para essa história acontecer da maneira mais fluida, né, e mais interessante para um país continental como o nosso possa ter. Muito bom, muito bom. Agora, então... eu, particularmente falando, que estou totalmente leigo nesse assunto, eu tô impressionado o quanto tá andando e desenvolvendo, viu? Que eu esperava até estar mais enroscado isso aí, né? Eu tinha essa mesma visão. Mas tá desenrolando, pô. Tá até o próprio governo mesmo parece que tá se mexendo bem nisso. Parabéns, isso é legal. Eu acho que pra gente como cidadão aí, né, vale a pena a gente sempre pedir isso para o nosso médico como uma fonte alternativa para que estimule ele também a pesquisar sobre o tema. Então, acho que esse papo aqui, espero que ele tenha atingido o maior número de pessoas
que vão ter algum caso na família, entre as patologias aqui que a gente citou. E a ideia é essa, é fomentar a informação, é dividir conhecimento. E aqui acho que a gente tomou uma aula de cannabis, sobre cannabis, da forma como tem que ser, né? A gente acho que não falou maconha no papo inteiro, né? Se falou foi uma vez ou outra, que no fim das contas é a forma que menos importa, o que mais importa é o que está por trás e a forma de salvar vidas. E ajudar. E ajudar, no fim das contas, né? É isso aí. Então vamos deixar aquele recado final que a gente sempre deixa para quem está assistindo esse papo e não é inscrito no nosso canal, que o faça imediatamente, por gentileza, certo? Nunca te pedi nada, você que está assistindo a gente aí, tô te pedindo agora. Tô na câmera do meio, Fábio? Então eu vou dar esse recado aqui para você que está assistindo esse papo aqui e que não está inscrito no nosso canal. Me dá essa moral, pelo amor de Deus, pô, ajuda a gente aí, ajuda a crescer o canal, a gente levar informação de qualidade. A gente tá com um papo aqui que, se você pesquisar, acho que serão poucos os conteúdos como esse. Em podcast talvez seja o primeiro. Espero que seja o primeiro que você participe. Com certeza. Espero que seja o primeiro, não. Que não seja o primeiro que você participe. Primeiro de muitos, né? Que você continue aí levando informação adiante. E então inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, @Papo de Escada. E aquele abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu. Aí, faltou te perguntar alguma coisa? Cara, pra mim tá maravilhoso. O que vocês perguntaram aí foi ótimo. Espero ter conseguido responder aí as questões. Pô, você falou bem pra caramba. Acho que